Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É muito bom ter você aqui. E já que você está aqui, te inscreve no canal, compartilha o link deste vídeo e ao final, deixa o teu gostei. E neste episódio, nós vamos comentar as advertências e correções de nosso Senhor, que tão amorosamente são descritas no livro de Elamã. Essas passagens nos lembram da paciência divina, da correção necessária para nosso progresso espiritual e da promessa de salvação aos que se arrependem e retornam ao convênio com Deus. Em Elamã 15:2, nós encontramos uma advertência que deixa algumas pessoas confusas. O texto sagrado diz: sim, a não ser que vos arrependais, vossas mulheres terão grande motivo para lamentação no dia em que amamentarem, pois tentareis fugir e não haverá lugar para refúgio. Sim, ai das mulheres que estiverem grávidas, porque estarão pesadas e não poderão fugir. Por isso serão pisadas e abandonadas para perecerem. Neste versículo, nós estamos lendo o Senhor a proclamar um ai especial sobre as mulheres grávidas e que amamentam. E essa escritura, ela está ecoando o que é dito em Mateus e Lucas. A mensagem, à primeira vista, pode parecer algo muito duro a ser dito. Mas o livro de Mórmon nos ajuda a entender o motivo por trás dessa advertência. O Senhor não está proferindo uma maldição especial sobre essas mulheres, mas está chamando a atenção para as dificuldades adicionais que elas vão enfrentar em tempos de destruição. Isto por causa de suas limitações físicas. Isso se aplica não só aos nefitas e lamanitas antes da vinda de Cristo, mas também aos judeus durante a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo e aos eventos da segunda vinda. E o que nós podemos aprender com isso? A mensagem, queridos, ela é clara. Devemos estar sempre preparados, pois os tempos de tribulação vêm para todos. Mas o Senhor avisa os seus para que possamos estar espiritualmente prontos, independente das circunstâncias. Aqueles que estão sobrecarregados, seja por responsabilidades físicas, emocionais ou espirituais, enfrentam maiores desafios. É por isso que o Senhor nos convida a sermos vigilantes e diligentes em nossa preparação espiritual. Em Elamã 15:3, nós encontramos outra lição fundamental. Sim, ai deste povo que é chamado de povo de neve, se não se arrepender, quando vir todos esses sinais e maravilhas que lhes serão mostrados. Pois eis que foi um povo escolhido pelo Senhor. Sim, ele amou o povo de neve e também o castigou. Sim, nos dias de suas iniquidades castigou-o, porque o ama. Paulo, ele compreende o amor do Pai Celestial. Por isso disse: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Entenda, assim como um pai amoroso corrige seus filhos, Deus, em sua infinita sabedoria, nos corrige para que possamos crescer espiritualmente. Muitos de nós já sentimos essa correção. Às vezes, passamos por provações difíceis.
A exemplo dos santos dos últimos dias que enfrentaram perseguições, fome e perda. Mas, como Paulo nos lembra lá em Hebreus, esses momentos de correção são provas do amor divino. E nós devemos aceitar as repreensões e provações com humildade, sabendo que elas nos preparam para um futuro de santidade. O Senhor nos prova para que possamos ser refinados. Assim como os santos antigos enfrentaram a seca e os insetos, neste momento, talvez você esteja sendo provado de maneira diferente em sua própria vida. Contudo, devemos lembrar que cada provação é uma oportunidade para aprender e crescer. A sabedoria que adquirimos através do sofrimento é o que nos prepara para cumprir com sucesso nossas futuras responsabilidades como discípulos de Jesus Cristo. Samuel, o lamanita, ele também nos ensina sobre a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. Em Elamã 15:5, ele lembra que Deus instituiu não apenas mandamentos, mas também estatutos e julgamentos. E quisera que observasseis que a maior parte deles segue o caminho do seu dever e anda circunspectamente perante Deus, e esforça-se para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, de acordo com a lei de Moisés. Os mandamentos, os estatutos e os juízos de Deus são guias vitais para mantermos nossa fé e retidão. Hoje ainda temos mandamentos que nos foram dados através de revelações modernas, como Doutrina e Convênios 42, por exemplo. Também temos regras e estatutos da igreja que nos ajudam a viver de acordo com a lei celestial em nosso contexto moderno. Seguir essas diretrizes é essencial para sermos dignos da presença do Senhor. Em Elamã 15:8, Samuel nos mostra que os lamanitas, apesar de sua história de rebelião, têm um sangue crente, vamos dizer assim. E eis que sabeis por vós mesmos, porque o haveis testemunhado, que todos os que são levados a conhecer a verdade e a saber das tradições iníquas e abomináveis de seus pais, são levados a acreditar nas santas Escrituras. Sim, nas profecias dos santos profetas que estão escritas, que os conduzem à fé no Senhor e ao arrependimento, fé e arrependimento que lhes transformam o coração. Portanto, sabeis que todos os que chegaram a isto são firmes e inquebrantáveis na fé e naquilo que os fez livre. Estes versículos, queridos, eles nos provam que não importam quão distante estejamos de Deus, sempre existe a possibilidade de retorno. O Senhor, em seu infinito amor, estende a mão para todos que se arrependem e se voltam para Ele. Vemos um exemplo disso nos lamanitas que se converteram pela pregação de Amon e nunca mais se afastaram. Isso é um testemunho do poder transformador do Evangelho. Hoje, em nossos dias, nós também somos chamados a ajudar nossos irmãos que se afastaram. Assim como os santos no passado dedicaram sua energia para trazer os menos ativos de volta ao redil, devemos também nos esforçar
para ser instrumentos nas mãos de Deus, ao recuperar os que estão perdidos. Esse serviço não apenas fortalece aqueles que ajudamos, mas também, queridos, também nos fortalece, igual como o pai do filho pródigo que correu para encontrar seu filho quando ele ainda estava longe. Por fim, Samuel nos lembra em Elamã 15:12 que os lamanitas têm um destino glorioso no plano de Deus. Sim, digo-vos que nos últimos tempos as promessas do Senhor terão sido estendidas a nossos irmãos, os lamanitas. E apesar das muitas aflições que terão, e embora venham a ser forçados a fugir de um lado para outro sobre a face da terra, e a ser perseguidos e feridos e dispersos, sem lugar para refugiar-se, o Senhor será misericordioso com eles. Agora, Elamã está a nos ensinar que cada pessoa, independente de seu passado, tem um potencial divino que pode ser realizado por meio da redenção e do arrependimento. Também somos chamados a ajudar os descendentes dos lamanitas a alcançar o conhecimento de seu Redentor e assim serem contados entre suas ovelhas. Esse chamado também se aplica a nós, pois somos responsáveis por compartilhar o Evangelho e ajudar nossos irmãos a encontrar a verdade. Eu oro, queridos, para que possamos aprender com essas passagens das Escrituras a importância de aceitar a correção do Senhor, de seguir seus mandamentos e estatutos e de ser instrumentos em suas mãos para ajudar os que se afastaram a retornar ao convênio. Que assim como os lamanitas, possamos nos firmar na fé em Cristo até o final, sabendo que, apesar das provações, o Senhor está sempre conosco, guiando-nos para a luz eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.